Chegamos hoje ao nosso último capítulo do livro Getúlio Vargas em Dois Mundos, pelo espírito de Eça de Queiroz, psicografia de Wanda Canuti. Um novo legado. Ansiosos ainda estavam pela resposta do irmão Fabrício e os dias decorriam. Muitas vezes mais estiveram juntos, mas nada lhes chegava, até que numa oportunidade em que irmão José precisou conversar com ele, aproveitou para perguntar-lhe daquele pedido feito há algum tempo. Obteve como resposta que ainda estava estudando, mas pelo que já havia visto, acreditava não haver nenhum impedimento. Os propósitos eram bons, muito mais do que tudo. Era uma demonstração pública do reconhecimento dos erros e um testemunho das qualidades que estava adquirindo, mostrando a muitos e muitos o que passou no plano extrafísico, inclusive o trabalho que ora desempenhava. O irmão não toma como uma manifestação de orgulho ou de vaidade pelo fato de lá na Terra não mais estar, mas através do livro da sua história, ter uma nova oportunidade de retomar, de forma diferente, embora pelas narrativas de sua vida, reunidas em dois mundos, os dois encarnados e os dois desencarnados? Não, filho, não vi essa maneira, mas como alguém que parece bem intencionado e que talvez por não ter podido realizar por si próprio os propósitos formulados aqui, queira levar a outra oportunidade de não cometerem os mesmos erros e de policiarem-se mais quando investidos de postos tão importantes ao país e ao mesmo tempo tão comprometedor a seus espíritos. Fico satisfeito que assim tenha interpretado, porque são exatamente essas as intenções. Se o irmão não se importar, permito que escreva tudo o que sabe e que viu e que temos como escritor renomado que foi e continua sendo aqui para nós, porém, quero apreciá-lo depois de concluído. Não que não confie no seu trabalho, conforme já o disse, mas precisamos saber como disporá o assunto. Assim também, como colocará em cada fato o ensinamento adequado. As orientações que puder inserir no transcurso dos acontecimentos, aquelas mesmas que tem transmitido ao nosso irmão e que são muito mais importantes que o próprio fato em si, porque na Terra, pela personalidade que ele foi, o simples transcorrer de sua vida não tem novidade nem interesse que todos já conhecem de sobejo. Entendo, irmão, e por isso fiz o esboço preliminar que deixei para sua apreciação. Porém, no desenvolvimento das narrativas, procurarei transmitir sempre os ensinamentos que possa servir, não só a ele, que aqui está conosco, mas muito mais ainda àqueles que lá estão, imersos em problemas materiais e afastados do que lhes seria a própria vida, considerando a eternidade do espírito. Sei que posso confiar no irmão e deixo-o à vontade para realizá-lo como deseja. Apenas recomendo que traga após para minha apreciação. Há outro particular ainda. Tenho já muitas obras que gostaria de levar à terra, mas não sabemos quando isso será permitido, não é mesmo? O irmão compreende que tudo deve se passar. O seu plano de retorno para esse trabalho lá já saiu de minhas mãos e está agora com os mentores maiores. Diante da eternidade do Espírito, como sabe, o tempo é sempre muito pequeno e quanto menos esperar, terá uma resposta. O irmão sabe que saiu de minhas mãos com um parecer favorável, mas como se trata de trabalho tão importante, não posso decidir sozinho, que também sou subordinado a queridos prepostos de Jesus. Eu entendo e saberei esperar. Agradeço o seu parecer favorável e, enquanto aguardo, vou desempenhando meu trabalho aqui em favor dos que a mim necessitarem. Nos momentos em que puder, desempenharei esta outra atividade, que é a razão da minha vida. Irei acumulando livros para quando tiver a permissão, tiver muitos para levar. Que Deus o abençoe, que possa cada vez mais se dedicar aos outros, porque mesmo só escrevendo, o seu trabalho, quando puder ser levado à terra, é dedicado não a um só, como o realiza entre nós, mas aos milhares que poderão ter o alimento de seus espíritos com os ensinamentos que lhes transmitir. Irmão José, tenho certeza que tudo será aprovado. Poderá escrever essa obra e, assim que terminar o trabalho que já começado, trabalhará na vida de Getúlio. O devotado orientador sabia como deveria realizá-lo e o faria de acordo com o esboço levado ao irmão Fabrício. Quando encontrou Getúlio, falou-lhe da conversa com o mentor, sem contudo mencionar a autorização, porque sentiu nele a ansiedade para também fazer-lhe uma comunicação. Assim, deixando-o falar primeiro, ele revelou o seu encontro com o irmão Fulgêncio,
transmitindo-lhe palavra por palavra a conversa que mantiveram, através da qual lhe foi informado que a sua tarefa atual estava encerrada e que seria deslocado para novas funções. Pelo que vejo, o dia de hoje reservou-lhe muitas alegrias, pois o irmão Fabrício também me permitiu escrever a sua história. Eu confiava que ele não impediria. Quando começará? Logo que terminar o que eu estou escrevendo. Você saberá. Poderei lê-lo todo depois de concluído? Sim, a história é sua. No transcurso do meu trabalho ainda trocaremos muitas ideias. Quero fazer-lhe um pedido que não havia feito ainda, por não ser de minha solicitação ser autorizada. Ser-me-á possível ter uma participação também nesse trabalho? Mas você participará do começo ao fim? Se é de você próprio que falaremos. Eu compreendo, mas é meu desejo, naturalmente, se houver permissão para tanto, enviar à Terra, ao término do livro, escrita por mim mesmo, uma carta. Ora, amigo, por quê? É importante para mim enviar a todos os que lá estão, de meu próprio punho, uma outra carta, não aquela que saio da vida para entrar na história, mas outra, em que volto da história para ensinar a vida. Permite-me, irmão? O livro é todo seu. Quando chegar o momento, eu lhe direi. Getúlio tinha em mente cada detalhe delineado, tudo o que desejava transmitir e que contribuía à sua intenção maior, o alerta, o apelo consciente pelo muito que havia aprendido. Quando o irmão José lhe disse que o avisaria no momento de escrevê-lo, ele sabia que não haveria essa necessidade, porque já estudava os pontos que pretendia ressaltar. O irmão José trabalhava no término do livro que escrevia, mas também com o esboço que havia traçado. Ocupava-se mentalmente do assunto, dos detalhes. Um dia aquela obra ainda chegaria à terra. Estava esperançoso no trabalho que aqui viria a realizar e traria como um desejo daquele irmão. Algum tempo mais foi passando, Getúlio se viu acomodado na nova função, mais tranquilo, aplicava-se aos estudos, ajudava muitas vezes, mesmo fora de suas atividades, a irmãos que sabia. Também precisavam de uma palavra de conforto, justamente de quem se passava pelo acerbo inexorável sofrimento de alimentar e pôr em prática o ato de autoeliminação do corpo denso. Estava feliz, já até deixara o departamento dos recuperados, passara para o departamento dos auxiliares. O bom desempenho do seu trabalho propiciou-lhe uma nova abençoada oportunidade de regeneração. Da união dos que auxiliavam em diversos setores, da troca de ideias, do desejo de ajudar, conversarem, comentarem algum caso, aumentando o sentimento de fraternidade, pois todos trabalhavam também para si mesmos, para a sua recomposição plena e para o seu progresso. Mas ele não deixara de estar, quando lhe era permitido pelas próprias atividades que desenvolvia com o irmão José, o grande amigo, como o considerava e era considerado. E quando tinham essa oportunidade, o assunto do livro já estava sendo escrito, era sempre discutido com entusiasmo. A carta, irmão José, tenho-a pronta. Logo a trarei e a deixarei com o senhor, pois vejo que em pouco tempo o meu livro estará pronto. Sim, amigo, já está bem adiantado. Se a deixa comigo, pretendo, antes de transcrevê-la, analisá-la detidamente, embora saiba em detalhes as suas intenções. Mas já que falamos em carta, devemos lembrar aquela que deixou antes do seu ato estouvado e que ainda não tivemos ocasião de comentar. Não me agrada falar sobre ela, embora saiba que foi muito comentada quando lá deixei do meu corpo. Serviu para que muitos se convencessem, se comovessem e muitos não acreditassem na sua autenticidade. Mas lhe afirmo, aquela carta já estava escrita há muitos dias. Tive ocasião de estudá-la e corrigi-la, de fazer acertos e deixá-la pronta para qualquer eventualidade, pois eu sabia, conquanto me fosse pesaroso e difícil, que faria quando nada mais me restasse. Por isso, ela, toda pronta, me acompanhava sempre para que ninguém a descobrisse e pudesse me impedir do desavisado gesto, do desacisado, ou seja, do gesto sem sentido, doentiamente. Aguardava o momento de praticá-lo. Mas eu digo e reafirmo, eu própria a escrevi, e pensando nela foi que me veio essa vontade de escrever outra. Aquela encerrou a minha vida lá, e esta será para levar à terra a notícia de que continuo vivo, não mais perturbado e temeroso, mas feliz, tentando-me equilibrar sempre mais espiritualmente, desejoso de transmitir àqueles que lá estiverem a minha amarga experiência. Quem sabe outros, pretendendo fazer o que eu fiz, desistam ao conhecer a minha verdadeira história. Não aquela de lá, que todos já conhecem, mas a daqui,
levando-lhe a minha consciência plena, não das mágoas que trouxeram em razão dos que me oprimiram, mas a mágoa do que eu próprio amealhei para mim mesmo. Compreendo, acho que tocamos num ponto importante que havia ficado para o momento oportuno, e ele se fez agora. Na próxima vez que aqui vier, trarei a carta, a deixarei com o senhor. Poderei até lê-la em voz alta, se o desejar. Quando o livro estiver pronto, é só encerrá-lo com ela. Poderá dizer que essa carta é o meu novo legado à minha nação. Não mais um legado de morte, mas um legado de vida, da advertência e de amor dedicado a todos que ainda lá estão. A sua modificação tem sido muito grande. Graças a Deus, a Jesus, ao Senhor que muito me tem ajudado, a tudo que me proporcionaram aqui. Só tenho a lhes agradecer. Agradeça a Deus a oportunidade que lhe vem dando e peça-lhe também que possa aproveitar a cada situação, de cada olhar de sofrimento que vê nos rostos dos necessitados, uma ocasião para transformá-los em momentos de amor que pode transmitir a todos. Que Deus o abençoe, auxiliando-o a continuar nesse novo caminho, sempre em direção a Ele. Ele aqui, meus amigos, com letra maiúscula. Pelo seu esforço em refletir, analisar, estudar, ajudando a trabalhando em favor dos outros, que só isso fará que esteja trabalhando para si mesmo. Getúlio se retirou, deixando o irmão José feliz do que observava, comparado àquele dia que fora levado ao seu leito por irmã Cíntia, onde o encontrara tão abatido, desesperançado e triste. Mas graças a Deus tudo estava mudado, mudaria muito mais ainda, até que novamente ele pudesse ter outra oportunidade de retorno à terra, em condições e situação que só Deus o poderia determinar. Passados mais alguns dias, eis que seu livro caminhava para o final. Getúlio visitou novamente o irmão José, levou-lhe a carta que tanto falara. Quero, por gentileza, que leia para mim, antes que eu possa lê-la por mim mesmo. Anseio por sentir o efeito da reação que terá o leitor lá na terra, e não como um documento que devo incluir no livro. Quero ouvi-la e recebê-la como um cidadão encarnado vivendo em seu país. Posso lê-la sem detença? Sim, pode ler. Toda atenção. Que as bênçãos de Jesus possam envolver nesse momento todos os que dessa mensagem tomarem conhecimento e saibam compreender aquele que aí viveu, embora retorna, não mais como uma mensagem testamento de mágoas e frustrações, mas para provar-lhes a sobrevivência do Espírito, transmitir-lhe uma palavra de reconhecimento e de amor. O reconhecimento, como conscientização dos erros que aí cometi, quando da oportunidade maior que me foi colocada às mãos, a meu próprio pedido, para auxiliar esse país necessitado, e o reconhecimento em forma de gratidão ao país que me acolheu e meu povo que me amou. Por isso retorno, não como aquele que aí viveu, mas como esse que hoje sou, após muito ter sofrido por tantos erros e atos impensados praticados. Entretanto, apesar de muito ter errado e me afastado dos planos que deveriam ter sido postos em prática, Deus, na sua misericórdia e justiça, também levou em conta para atenuar as minhas faltas o que pude realizar em favor dos outros. Volto com a consciência a meu ver, mais equilibrada e lúcida, para mostrar-lhes que assumimos compromissos profundos quando não vivemos pautados pelos ensinamentos da doutrina cristã. E temos que responder após por todos os atos praticados em desfavor dos outros. Muito padeci aí, por tantos que me oprimiam, mas eles também transmito o meu agradecimento. Serviram para que débitos antigos fossem ressarcidos, e hoje lembro-me deles com muito respeito. Que todos os que ofendi possam lembrar desse velho presidente como alguém que hoje está modificado. Muito tem sido ajudado aqui, neste país da verdade, agora onde me encontro. Quero lhes dizer ainda que às vezes pensamos que aí sofremos por injustiças, mas um passado longínquo com o qual temos ligações profundas pela prática de atos reprováveis diante de Deus nos obrigou àquele sofrimento. Mas graças a ele com letra maiúscula, mas graças a Ele mesmo, a Jesus e aos amigos espirituais, temos a oportunidade de retornar quantas vezes foram necessárias para que os resgates sejam efetuados. Que todos possam ter o meu apagado exemplo como um alerta em suas vidas, para não cometerem o que cometi, mas que se esforcem por sempre fazerem o melhor,
não para si próprios, mas para o melhor diante de Deus. Que nunca pratiquem o que pratiquei, como retirada do mundo dos encarnados, porque o sofrimento que nos aguarda depois é muito grande. Se volto através dessa mensagem, é para mostrar que agora estou bem, dizer o quanto sofri, quanto me arrependi, pois tudo o que valorizamos aí e pelo que lutamos, aqui pouco importa. Aqueles que me amaram, aqueles que me perseguiram, aqueles que me oprimiram, ao país que me acolheu, a Deus que me amparou, embora eu dele tenha me afastado muito, a minha gratidão. Que Deus abençoe a todos, dando-lhes a força para sempre reagirem aos impulsos infelizes, para que um dia, de retorno à pátria verdadeira, possam encontrar a alegria dos que os acompanharam, a gratidão dos que foram beneficiados pela sua companhia e o amor de Deus em forma de amparo e de luz para si próprios. Terminamos aqui, meus amigos, o livro que nos trouxe tantos ensinamentos. Espero que tenham gostado e que tenham também piedade por esses governantes que temos, que trazem tanto sofrimento ao povo, que expoliam, que roubam, que têm atitudes autoritárias, que tenhamos piedade deles todos, porque o que os aguarda é muito sofrimento. Por hoje ficamos por aqui e eu já passo a imaginar que próximo livro vou ler para todos vocês. Abraços e até breve.